Fala galerinha, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de terça-feira de conhecimentos físicos, né? A gente vai continuar aqui a nosso assunto de terceiro ano. Só que, como eu falei para vocês semana passada, a gente deu final na parte de lei de Lenz, na parte de lei de Faraday, certo? E a partir dessa aula a gente começa uma outra gama de assuntos dessa parte de terceiro, que é o último assunto do bimestre, tá bom? A gente dá início à parte do estudo das ondas. E a gente tem vários tipos de ondas. A gente tem ondas físicas, ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas. Mas o certo é que esses tipos de ondas que a gente vai estudar, todas têm uma relação um pouco parecida e algumas até fenômenos bem parecidos, certo? A gente vai usar essa aula para explicar, para começar a explicar óptica física, na verdade, tá bom? Luz, radiação, onda eletromagnética, espectro eletromagnético, tudo isso a gente vai usar dentro desse meu sistema para que a gente possa analisar cada uma dessas ópticas ou desses fenômenos dentro de uma aparição, né? Então, a gente fala de meios, pós-transmissão e afins. Bacana? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Tá, nosso objeto de conhecimento hoje, gente, é a óptica física, tá bom? Luz, radiação, eletromagnética, espectro eletromagnético, para a gente poder entender cada uma dessas partes aí. Nosso objetivo é caracterizar ondas eletromagnéticas, conhecer os diversos tipos de ondas eletromagnéticas e suas aplicações, identificar no espectro eletromagnético faixas de energia utilizadas nos diferentes tipos de equipamentos ou tecnologias empregadas no cotidiano, como radar, rádio, micro-ondas, tá bom? Termográficas, tomográficas também. Caracterizar os processos de interação nas radiações dos meios materiais para explicar fenômenos envolvidos em fotocélulas, emissões e transmissão de luz, radiografias e afins. Claro, também da parte de resolução de questões, que a gente sempre faz aí algumas questõezinhas para a gente não perder essa prática. Tranquilos? Vamos adiante, então. Então, vamos começar falando sobre o princípio da óptica geométrica. A luz, durante sua propagação, obedece uma série de princípios, tá bom? Descobertos inicialmente de forma empírica, ou seja, através de experimentos, tá bom? Quando ele fala de forma empírica, eu estou falando de observação. Ou seja, não estou falando daquela parte de física algébrica, muita conta, muita matemática. Eu estou falando de observação que a gente vai ser aplicado dentro do sistema. Temos que nos lembrar que estamos analisando a luz de acordo com sua interação, tá bom? Geométrica, ou seja, sem levarmos em consideração a sua natureza ondulatória. Então, aqui a gente está estudando apenas a óptica geométrica. A gente não está levando a luz como uma onda, a gente está levando a luz como uma partícula, tá bom? A luz aqui ela vai se comportar como uma partícula dentro do sistema. Isso é bem legal quando a gente está falando dessa parte aqui, porque a gente cai no princípio da dualidade, onda e partícula. Às vezes ela se comporta como onda, às vezes ela se comporta como partícula. Vai depender de quê? Do experimento que ela está participando. Se ela quiser fazer um determinado movimento, ela vai cair para a onda. Se ela quiser fazer uma determinada forma de interação, ela vai cair para a partícula. Então ela sempre vai para a forma que mais lhe agradar, tá bom? A primeira princípio fala o seguinte, é o princípio da independência dos raios luminosos. Então, os raios luminosos aplicados a um sistema, eles são independentes. O segundo, princípio da reversibilidade da luz, ou seja, você tem uma interação da luz ali dentro do sistema. E terceiro, princípio da propagação retilínea, ou seja, os raios de luz, eles andam em linha reta, tá bom? Propagação retilínea dessas fontes de raios luminosos. Tá, vamos adiante. Princípio da independência dos raios luminosos. Primeiro princípio que a gente vai ter que entender. Quando dois raios de luz ou feixes de luz se cruzam, eles continuam suas trajetórias individualmente. Um raio não interfere na trajetória do outro. Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso, por exemplo, em canhões de luz. Observe que o raio de luz azul e laranja, eles se cruzam em alguns pontos. Aqui você tem um raio de luz, ó, cruzando o raio de luz azul. Olha, observa aí esse ponto. E o raio de luz aqui segue o seu movimento também, ó. Você tem aqui o outro raio de luz azulado
Deixa eu até botar de outra cor para ficar melhor a gente observar. Você tem um raio de luz azulável aqui, ó, e ele vai continuar seguindo o movimento dele. Percebam que existe uma zona de intersecção, ou seja, existe uma zona onde eles vão se cruzar, ó, essa zona aqui. Mas que o raio azul, ele continua seguindo o caminho dele, e o raio vermelho também continua seguindo o caminho dele, porque eles são independentes. Esse princípio da independência de raios luminosos me permite caracterizar isso, porque eles não alteram a trajetória um do outro. Mateus, se ele altera a trajetória, como é que seria então? Seria o seguinte fato, ó. O cara bate aqui no raio laranja e faz um desvio. Olha, quando eu faço isso, eu tenho um desvio realizado dentro do sistema. Então ele bate aqui, ó, e deixa um desvio. Ele bateria aqui e deixaria um outro desvio. E isso não acontece num raio luminoso, justamente porque eles são independentes. Vocês já viram, acho que em canhão de luz ou de festa, inauguração de farmácia, geralmente a galera usa muito também. Aqueles canhões, eles ficam se cruzando em vários momentos. Só que você não tem a trajetória, né, alterada justamente pelo cruzamento dos canhões. Exemplo, agora é um exemplo bacana aqui. Imagina que você tem um canhão emissor monocromático de raio de luz vermelho. Monocromático, Matheus, que palavra é essa? Monocromático, gente, é o que emite só uma cor de luz. Bom, daqui a pouco a gente vai ver que as cores são 7 principais, 3 primárias, o resto são variáveis. Mas imagina que você tem 2 canhões monocromáticos. O primeiro canhão monocromático, ele é um canhão vermelho. O segundo canhão monocromático é um canhão azul. E eles lançam aí seus feixes de luz. Esse lance aí desse canhão monocromático, o que vai acontecer? O feixe de luz azul, ele vai ter um movimento de raio de luz independente do outro. Por mais que esses feixes se cruzem, os raios, eles não alteram sua linha de movimento. Eles permanecem na trajetória que eles tinham antes de se encontrarem e vão permanecer nessa mesma trajetória depois de se encontrarem. Só que esse ponto de intersecção, gente, a cor mistura. Bom, isso aqui é importante ser frisado. Ele não altera a trajetória, mas a cor aqui no meio muda. Azul com vermelho dá roxo. Então você teria uma formação de uma cor roxa nessa intersecção entre os 2 canhões de luz. Bacana? Só para você ter essa ideia aí do princípio da independência. O outro princípio é o princípio da reversibilidade da luz. É o que acontece, por exemplo, em um espelho. Ok? O que é o princípio da reversibilidade da luz? A trajetória seguida pelo raio de luz num sentido é a mesma quando ele troca de sentido. Então, ele está em um sentido e tem a mesma trajetória quando ele troca o sentido do percurso. Bacana? É o que acontece em espelhos que permitem você ver a pessoa que está ali vendo. Como assim? Ó, imagina no espelho. Você pega o espelho e usa para enxergar uma pessoa que está atrás de você. Exemplo simples é o espelho de um carro, retrovisor de um carro que fica ali em cima. Quando você olha para o espelho, você consegue enxergar a pessoa que está atrás. A pessoa que está atrás olha para o espelho e consegue lhe enxergar. Então, como você consegue fazer isso? Porque o caminho de ida da luz é igual ao caminho de volta. Por isso, temos certeza de uma pessoa que pode nos ver através de um espelho quando observamos os olhos da pessoa. Então, se pelo espelho você conseguir enxergar os olhos de uma pessoa, aquela pessoa com certeza vai estar enxergando você, seus olhos, né? Então, ó, o feixe de luz, ele vai em direção ao espelho. Percebam que ele tem essa direção retilínea. Bate em um espelho e vai em direção à pessoa. Só que quando chega na pessoa, a luz que rebate na pessoa volta em direção ao espelho. E aí é o mesmo caminho de ida, ó, é o caminho de volta. Lembrem-se disso. Caminho de ida é igual o caminho de volta em relação à pessoa. Isso aqui, gente, é o seguinte fato que derrubou, por exemplo, uma física aristotélica que falava o seguinte. A galera naquela época defendia que você tinha pequenos anzóis
que saíam dos seus olhos, capturavam a imagem e levavam de volta para o seu cérebro, para ele poder raciocinar o que acontecia. Isso aí é impossível acontecer pelo seguinte fato: você não consegue enxergar no escuro. Se enxergar dependesse apenas dos nossos olhos, ou a gente conseguisse enxergar com alguma coisa que os nossos olhos produziam, a gente conseguiria enxergar no escuro. Porque o fato de você estar no escuro ou não faz com que você continue tendo olhos. Então, enxergar seria obrigação no escuro. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente sabe que se entrar numa sala toda escura, a gente não vai conseguir enxergar nada. Então, por que a gente consegue enxergar alguma coisa? Porque a luz bate naquela coisa e volta em direção aos nossos olhos, tá bom? É sempre esse processo. A luz bate no objeto e o objeto joga a luz de volta para a gente. Esse tipo de formação de imagem é formado por uma reflexão da luz. Então, você só consegue enxergar aquilo que a luz reflete. Bacana? Existem alguns físicos que defendem que a gente só consegue enxergar o passado. Por quê? Porque a luz ela vai e volta no nosso olho. Então, você tem sempre enxergando uma coisa que já aconteceu. Isso é muito complicado de você falar, porque a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, para você ver alguma coisa que já aconteceu, você precisaria estar a uma distância de 300 mil quilômetros daquela coisa, para ter 1 segundo de diferença. Então, é uma teoria um pouco exagerada demais. Mas o certo é que a gente só consegue enxergar aquilo que a luz já bateu e já voltou em direção ao nosso olho. Isso também reflete nas cores, tá bom? Você só consegue enxergar uma cor porque aquele material que compõe aquele objeto que você está assistindo, você está vendo, ele já refletiu todas as cores, ele já absorveu todas as cores, menos a que ele refletiu. Então, se você enxerga, por exemplo, uma poltrona azul, significa que o material que aquela poltrona é feito absorve todas as outras cores do arco-íris, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, anil e violeta, e reflete o azul. Então, você também só consegue enxergar a cor refletida, tá bom? Você só enxerga o reflexo das coisas. E o terceiro princípio é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Então, todo raio de luz, ele tem uma propagação retilínea presente nele. Em meios homogêneos e transparentes, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Um exemplo base disso é o laser, tá bom? O laser ele tem essa formação aí. Então, quando você tem esse sentido, você propaga a luz em linha reta num ponto bem concentrado, tá bom? Um laser, o que mais? Lanterna, tudo isso faz a propagação retilínea. O canhão de luz também, como a gente tinha falado um pouco mais cedo, você tem a propagação retilínea aí. Mateus, é possível você cortar um objeto com laser e tudo como a gente vê em filmes? Não, não é possível. Apesar da concentração de luz ser muito alta, a luz ela nunca vai ter partícula suficiente para perfurar alguma coisa. Se fosse um laser para perfuração, coisa do tipo, existe, mas um laser energético. Como é que eu faço uma cirurgia de reparação ocular, por exemplo? A pessoa tem lá seus 4, 5 graus de miopia. Ela não enxerga sem o óculos dela, tá bom? O corpo já se acostumou com o óculos, quando ela perde o óculos, ela não consegue enxergar. Enxerga tudo embaçado, é meio ruim, dor de cabeça, enfim. E a pessoa resolve ter uma cirurgia de reparação. Como é que funciona a formação da imagem dentro do olho de uma pessoa? Dentro do olho da pessoa, existe uma coisa chamada de anteparo. Esse anteparo é para onde a imagem deve ser formada, bacana? Só que, às vezes, por uma má formação ocular, a imagem é formada um pouco antes ou um pouco depois do anteparo. Se for formado um pouco antes do anteparo, o cara tem miopia, dificuldade de enxergar de longe. Se for formado um pouco depois do anteparo, o cara tem astigmatismo, dificuldade de enxergar de perto. Então, você tem sempre essa formação de imagem no anteparo para a pessoa que não usa óculos. Se não usa óculos, então você tem um anteparo ali, formando a imagem no lugar certo. Se por um acaso você, a partir dos anos, começar a usar óculos, não usava óculos quando era mais novo, chegar aos 40, 50 anos, é porque teve um desgaste. Isso é normal que você use e você vai usar um grau baixo, 0,5, 0,75, 1, acho que não passa disso. Mas a pessoa já usa óculos, tem lá seus 4, 5 graus de miopia, resolve fazer uma cirurgia de reparação. O que é que você faz? Você queima o anteparo da pessoa até ele voltar para o lugar normal, beleza? Então, se seu olho for pequeno, o que é que eles fazem? Eles abrem o seu olho e cortam a sua íris.
A sua íris, essa parte coloridinha, eles destampam o seu olho, literalmente. Então, o feixe de luz, agora, bem energético, ele vai fazer com que você tenha uma série de queimaduras dentro do olho. Uma espécie de estria, que faz com que a pele afine um pouquinho, e aí você tem um anteparo voltando para a posição normal. Se o seu olho for normal, for um tamanho agradável para a cirurgia, que não corra risco, eles fazem sem abrir o olho, né? Sem precisar cortar o olho. Eles fazem por dentro dessa pupila, nessa retinazinha que você tem dentro do olho. Eles dilatam ela e fazem por ela, que permite a passagem de luz. Então, você está queimando o seu olho justamente para a formação do anteparo voltar para a posição desejada, tá bom? Isso deve-se graças à propagação retilínea de feixes luminosos. Se não tivesse propagação retilínea, você não conseguiria concentrar aqueles raios de luz. Então, graças à propagação retilínea, a gente consegue fazer esses tipos de cirurgia aí. Bacana? Outra propriedade que a propagação pode deixar para a gente é a diferença entre sombra, penumbras e eclipses, beleza? Existem esses tipos 3 aí de propagação de luz. A gente falar um pouquinho dos princípios antes de começar aquela parte específica da luz. O fato de que a luz se propaga em linha reta possui uma consequência importante ao colocarmos um obstáculo opaco em frente a uma fonte luminosa. Então, você botou alguma coisa opaca em frente a uma fonte. Criaremos uma região que não receberá a incidência de luz. Então, não estou recebendo luz naquele momento. A luz incide em um anteparo, olha aí, formação de imagem, como uma parede branca. Parte da parede será iluminada e outra parte não. Se pensarmos em uma fonte de luz pontual, essa região recebe o nome de sombra ou umbra, tá bom? Ou então você ainda tem a penumbra, mesma coisa de umbra aí. Olha a nossa figura. A nossa figura tem um feixe de luz sendo emitido em um objeto opaco. Esse objeto aqui, ele está sustentando a passagem de luz. Então, ele impede que a luz o atravesse justamente pelo fato dele ser opaco. Quantos meios existem? Gente, existem 3 meios. O meio ele pode ser transparente, permite a passagem integral da luz, como, por exemplo, um vidro ou uma piscina. A luz passa inteira sem nenhum problema. Piscina em repouso, né? Você não tem água agitada. Você tem meios translúcidos que permitem passagem parcial da luz. Exemplo, um box de banheiro. Seria um exemplo de um espelho translúcido, de um meio translúcido. Ele permite a passagem de luz, mas você não consegue identificar com facilidade o que é que tem do outro lado. Existe o meio opaco, que seria uma parede, tá bom? Esse meio opaco impede totalmente a passagem de luz do sistema. Então, ele segura aquela luz ali nele. Então, aqui, ó, você tem um meio opaco. Esse espaço aqui não deixa a luz passar, produzindo uma sombra aqui embaixo, ó. Essa região que eu vou marcar um X branco. Isso, gente, é uma sombra, tá bom? Não tem passagem nenhuma dessa fonte de luz aqui para lá. Então, ali você tem uma sombra produzida por um meio opaco. E o que é uma umbra ou uma penumbra? Agora, se pensarmos em fontes extensas ou várias fontes pontuais, teremos 2 regiões distintas. Regiões que eu não recebo luz de forma alguma, e isso é chamado, não recebe luz de região alguma, é chamado de sombra. Mas existe uma região que é parcialmente iluminada, que recebe luz de haste-fonte externa, tá bom? Ou de alguma das fontes pontuais, e é chamado de penumbra. Então, existe uma diferença muito grande entre sombra e penumbra dentro desse meu sistema. Penumbra recebe de alguma fonte pontual, fontes pontuais. Bom? Deixa eu até marcar aqui. Penumbra, fontes pontuais. Sombra não recebe luz. Beleza? Olha aí. Sombra não recebe luz e a penumbra recebe de fontes pontuais. Quando eu pego isso aqui, ó, note que para determinarmos geometricamente essa região, basta desenhar os raios de luz que tangenciam a borda do obstáculo. Observe também que a sombra tem o mesmo formato que o obstáculo.
Olha a nossa figura. Peguei o mesmo objeto opaco, incidi luz nele. Só que agora, no lugar de ser aplicado bem próximo ao mapa, o que foi que eu fiz? Eu botei ele em uma fonte pontual. Ou seja, eu pus ele em uma região onde eu não consigo eliminar totalmente a passagem de luz. Eu botei ele numa região intermediária. Então, aqui dentro, ó, eu tenho uma formação de sombra, aonde eu vou fazer o rabiscado branco. Ó. Isso aqui tudo é sombra. Percebam que ele parece um formato de bola de futebol americano, né? Só que de cabeça para cima. E do outro lado, onde eu vou marcar de vermelho, você tem penumbra. Ó, uma região que está numa sombra mais clara. Então, você teria uma região de sombra mais escura, que realmente é a sombra, e a região de penumbra seriam essas bordas que delimitam essa sombra um pouco mais clara, tá bom? Justamente para ter essa região de umbra. Olha a nossa figura aqui, como é que seria ela dentro de um sistema mais fácil de se entender. Você tem sempre que traçar dois feixes de luz. Um feixe de luz saindo da extremidade e passando pela extremidade, ó. E um feixe de luz que vai estar saindo da extremidade e passando lá pela extremidade de baixo. Olha aqui. Já está desenhado, eu vou só cobrir aqui para a gente ter uma ideia. Beleza. Da mesma forma, você vai fazer com a parte de baixo. Extremidade de baixo com a extremidade de baixo da esfera. E lá por cima, a mesma coisa. Extremidade de baixo com a extremidade de cima. Gente, cadê a borracha? Tá aqui. Extremidade de cima da esfera. A região que tiver entre os dois raios vermelhos, a região que possuir presença entre os dois raios vermelhos, eu chamo de sombra. Então, essa região mais escura aqui é a minha região de sombra. Essa região que está numa forma intermediária, seja para cima ou seja para baixo, é chamada de penumbra. Ou de umbra, tá bom? Existem essas duas nomenclaturas. Penumbra é mais comum de ser usado, tá bom? Até porque o nome é mais bonito. Umbra é mais difícil, mas também existem algumas questões que cobram ela aí, justamente para confundir o aluno. Percebam que, se o objeto é esférico, a sombra dele vai ser uma circunferência. Se o objeto é cúbico, a sombra dele vai ser um quadrado. Se o objeto é piramidal, a sombra dele vai ser um triângulo. Então, sempre vai ter essa relação dentro do meu sistema. Bacana? E a gente chega nas questões. Olha aí. Nossa primeira questãozinha fala o seguinte. Uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de 6 metros. Uma senhora de 1,60 m caminhando na direção do muro é totalmente coberta pela sombra quando se encontra a quantos metros do muro? Então, o que foi que aconteceu? Você tem um muro de 4 metros produzindo uma sombra de 6 metros. Uma senhorinha é totalmente coberta pela sombra do muro, né? Ela tem 1,60 m. Quando eu tiver uma distância x em relação àquele muro. Então, daí eu posso resolver a questão. Por onde? Por através de uma semelhança de triângulos, né? Você tem essa sensação aí da semelhança de triângulos. Então, 4 metros está para x, da mesma forma que, para 1,6, né? O muro tem 4 metros de altura e a mulher tem 1,6. Da mesma forma que a sombra do muro tem 6 metros e a senhora tem uma sombra de x metros. Quando eu faço esse produto aí, eu tenho que levar um produto do meio igual ao produto dos extremos dentro do sistema. E aí você pode fazer uma álgebra simples para sair da equação, né? Produto do meio
igual ao produto dos extremos. Então, eu teria que 4x é igual a 6 vezes 1,6. Então, 4x seria igual. 6 vezes 1,6 daria quanto? 1,6 vezes 5 dá 8. Então, daria 9,6, né? 9,6 dentro do meu sistema. Então, o valor de x seria igual a 9,6 dividido por 4, que seria o valor da sombra gerado pela pessoa. Então, o valor de x seria igual a 2,4 metros. Então, a senhorinha vai ser toda engolida pela sombra quando eu tiver uma distância de 2,4 metros, que seria como gabarito a letra B, tá bom? Justamente essa proporção de triângulos por causa das sombras geradas. Segunda questão, fala o seguinte. O esquema a seguir representa um eclipse solar, no qual a Lua, ao passar entre a Terra e o Sol, produz regiões de umbra, cone de sombra, penumbra e antumbra. Na região de umbra, o eclipse é total. Na região de penumbra, o eclipse é parcial. E na antumbra é anular, ou seja, você tem o formato de um anel. Essas regiões acontecem porque os raios partem do Sol. Letra A, são independentes. Letra B, interferem-se ao passar pela Lua. Letra C, são reversíveis. Ou letra D, programam-se retilíneamente. Aí eu vou pedir um tempinho para vocês conseguirem responder a questão, tá bom? 2 minutinhos para vocês me darem o gabarito da questão. Então, ó, gente, ele falou sobre o esquema a seguir, né? Então, ele falou, preste atenção no desenho. Ele falou que o Sol ele vai disparar feixes de luz em regiões que são acobertadas pela Lua, né? Você tem a região A, onde vai ser totalmente sombra, as regiões C, onde vão ser penumbras, e a região B, onde vai ser uma antumbra. O que é uma antumbra? É uma coisa difícil da gente até falar, né? Só que a antumbra é uma forma de sombra anelar. No meio você tem sombra e por volta dela você tem uma região iluminada, beleza? Que forma
uma espécie de anel. É bem raro ver, na verdade, mas de vez em quando acontece. Tá, isso deve-se graças ao quê? Letra A, independência da luz. Os feixes de luz estão saindo da mesma fonte que é o Sol. Não tem duas fontes se comparando, então logo eu não vou precisar desse princípio de independência. Se fosse um sistema binário com dois sóis, por exemplo, duas estrelas, aí sim poderia ser um princípio da independência. Só que como eu estou falando só de uma estrela, que é o Sol, não tem necessidade de eu considerar uma segunda fonte. Então, não caixa em princípio da independência. Letra B. Interferem-se ao passar pela Lua. A Lua, ela barra o que ela tem que barrar e o resto passa liso por ela. Então, não existe interferência. Interferência é o fato de eu poder mudar o destino, né, de um feixe de luz através de um campo gravitacional. Isso existe? Existe. Foi o que provou, por exemplo, a teoria da relatividade do Einstein, né? Ele veio aqui para o nosso vizinho Ceará provar que a visão dele de uma estrela não era a mesma aqui de baixo, graças ao campo gravitacional existente por um astro. Mas não tem a ver com a Lua em relação a isso. Letra C, são reversíveis, você não tem um feixe de luz vindo e voltando para um determinado ponto, então reversibilidade não tem nada a ver com isso. E letra D, propagam-se retilíneamente. Sim, a Lua, os feixes do Sol estão tão distantes do planeta Terra que quando eles chegam na Terra, eles como se tivessem uma propagação retilínea. Bacana? Então, essa propagação retilínea, quando cruza com alguma lua, coisa do tipo, um astro, produz uma sombra. Aquilo ali sim faz com que você se propague retilíneamente. Nosso gabarito seria letra D. A propagação retilínea da luz é o que provoca, por exemplo, os eclipses, tá bom? Eclipse solar, eclipse lunar, que são os dois tipos de eclipse que podem existir no nosso planeta. Terceira questão fala o seguinte: para determinar a altura Hzão, uma fonte de luz pontual está no chão, plana e horizontal. Foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 10 centímetros perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas. Primeiro em P, depois em Q. A posição P está exatamente na vertical que passa pela fonte, e nesta posição não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra a figura esquematicamente a seguir. Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 vezes menor que a distância entre P e Q. A altura H é aproximadamente igual a... Então, essa distância P e Q é 49 vezes maior do que a sombra em Q. Então, essa distância PQ é 49x. Beleza? E essa distância da sombra de Q, essa roxinha aqui, ó, vale só x, porque ela é 49 vezes menor. E aí eu teria uma proporção em relação ao tamanho do lápis, né? Quando eu teria uma altura h, teria essa distância. Quando eu teria uma altura de 10 centímetros, teria uma outra distância x. Daí eu posso fazer uma proporção dentro do sistema. Bacana? Então, pedi 2 minutinhos para que vocês tentem responder a questão.
Olha, gente, você tem duas proporções de triângulo, tá bom? Você tem esse triângulo de P até Q, que fala sobre uma altura Hzão. Então, respeite ele porque ele existe. E você faz o outro triângulo que está lá em Q, que fala sobre a altura do lápis, que é igual a 0,1 metro. Ou seja, 10 centímetros é o tamanho do lápis. Só que ele falou que as sombras têm uma relação de 49 vezes menor uma do que a outra. Então, ficaria 49x mais x, que seria essa distância da primeira sombra, sobre a segunda sombra, que valeria x. Então, Hzão sobre 0,1 seria igual a 50x sobre x. Quem é que eu posso simplificar de um lado e do outro? Os valores de x, ó. X de baixo com x de cima. Tchau. E aí eu também posso dizer que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, qual seria o valor da altura gerada ao sistema? A altura seria 50 vezes 0,1. Então, a minha altura do sistema seria um total de 5 metros. Ok? Seria uma altura aí de 5 metros. Nosso gabarito seria a letra E. Bom? Então, o que foi que aconteceu na questão? O cara falou que em uma determinada posição, o Sol não gera sombra quando está a pico, né? Então, você não tem sombra. Mas, se eu pegar o mesmo lápis e botar uma outra distância, 49 vezes menor do que a primeira, ele vai gerar uma sombra de alguns centímetros. Ele quer saber qual é a relação entre a altura H, né? Com essa altura que o Sol estaria daquele ponto. Então, aquela fonte ali, Sol não, né? Desculpa, aquela fonte luminosa. Então, a altura H sobre o tamanho do lápis, né, que ele quer descobrir, 0,1, é igual à diferença de proporção. Lembrem-se que nesse primeiro momento, a fonte de luz produziu, vou botar até de verde, uma distância geral de 49 mais x. E aqui, do outro lado, você tem uma formação de esse outro triângulozinho pequeno, que vai valer x. Então, qual seria o tamanho geral do sistema? Qual seria o tamanho geral do sistema? Seria 49 mais x e do outro lado só x. Então, 49 mais x sobre x. 49 mais x, 50x sobre x, você simplifica. X com x, produto igual para os extremos, 50 vezes 0,1, que daria um total de 5 metros. Beleza? Tá. E a quarta questão fala o seguinte. Um professor de física perguntou aos seus alunos como era possível a ocorrência dos eclipses. Ele obteve as seguintes respostas. A primeira resposta foi do João. Falou o seguinte: o eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona na região de sombra da Terra. Para que o eclipse ocorra, os três astros devem estar alinhados. O Lucas falou: os fenômenos de sombra e de penumbra explicam a ocorrência das eclipses. E a Aline falou que os princípios da propagação retilínea da luz possibilita a ocorrência dos eclipses. Marque a alternativa quanto às respostas dadas pelos alunos. 3 alunos estão corretos, Aline e João estão errados, somente João está errado, Lucas é o único correto, os 3 alunos estão errados. Vamos primeiro para a Aline. Né? A Aline fala que o princípio de propagação retilínea da luz possibilita a ocorrência dos eclipses. Verdadeiríssimo, a Aline está correta. A propagação retilínea da luz possibilita a formação de eclipses. A gente já viu lá na primeira questão que a gente fez, para falar a verdade. E aquilo ali faz com que o Sol, né? Você tem um Sol aí, ele produza faixas de luz em relação à Lua, né? Deixa eu desenhar uma terra mais bonita, que essa aqui ficou horrível. Faixa em relação à Lua. Então, você teria regiões de penumbra, sombra e outra penumbra aqui embaixo. A Aline está correta. Então, todo mundo que fala que a Aline está errada está fora. Os 3 alunos estão errados, está fora. Lucas é o único correto, está fora. Somente o João está errado, pode ser. E os 3 alunos estão corretos, pode ser também. Vamos para o Lucas. Lucas fala: os fenômenos de sombra e de penumbra explicam a ocorrência dos eclipses. Olha, não é o fenômeno que explica, né, a ocorrência das eclipses, mas o fenômeno de sombra e penumbra produzem justamente a produção de eclipses. Então, Lucas está verdadeiro justamente por causa disso aí.
E o João fala que o eclipse solar ocorre quando a Lua posiciona na região de sombra da Terra. Não. A Lua ela tem que estar na frente da Terra. Se ela estiver na posição de sombra, ela estaria atrás, o que não produziria um eclipse. Então o João está errado. Então, nosso gabarito é a letra C. Somente o João está errado. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula de hoje, certo? A gente vai dar um rápido intervalo para que você possa tomar água e ir ao banheiro. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa parte de refração luminosa, dessa parte de estudo da onda eletromagnética, que é a luz. Bacana? Então, já já a gente volta, toma água, vai ao banheiro rapidinho, que daqui a pouco a gente volta. Tchau!